do Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia, Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus, graças a Deus, mais um dia em nome de Jesus, vamos debaixo do cuidado, da bondade, da misericórdia de Deus em nome de Jesus, diante de cada circunstância, cada situação, nós vamos viver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Vamos viver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Creia. Irmão, consagre o seu dia na presença do Senhor. Saiba que Deus está tomando conta de cada situação. Nos mínimos detalhes, nós vamos ver e viver a manifestação de Deus em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui. Vamos para a palavra, porque sem palavra a gente não é nada, irmão. Sem palavra de Deus não dá para caminhar. Porque uma hora ou outra a gente, né, esbarra nas nossas próprias ideias. Ó, vamos. Presta atenção. Texto base. Gênesis 1, versículo 1. Gênesis 1, versículo 1, 2 e 3. Esse é o texto base. Em nome de Jesus. Presta bem atenção. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo. Agora, presta atenção. Você acha que quando Deus criou, ele criou tudo bagunçado? Porque no próximo versículo fala que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Presta atenção. Você acha que Deus criou a terra bagunçada? Presta atenção, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, você acha que ele criou? Não, mas estava sem forma, por algum motivo. E isso é história para outra ocasião. Isso é história para outro dia, enfim. Certo? Né? A terra era sem forma e vazia, certo? Irmão, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, certo? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, você lembra que Deus criou o homem reto, mas ele buscou invenções? É mais ou menos a mesma coisa do que se diz aqui sobre a terra ser sem forma. Estava sem forma. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí Deus criou a terra. E a terra era sem forma e vazia. Olha, sem forma e vazia, tá lá. Não, né? A gente sabe que ele foi criando lá as coisas lá conforme a palavra dele, a gente vai ver. Mas, irmão, o que nós precisamos entender em nome de Jesus? Presta atenção. O que está acontecendo aqui? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ó, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Ó, tinha treva, estava escuro, sem forma, vazia. Presta atenção. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há situações na nossa vida que às vezes está em trevas. Que trevas é essa? É a treva de pecados? Não, é treva, situação escura, você não está enxergando nada. Você já andou numa rodovia de noite? De noite assim? Começa a andar na rodovia, não começa não, mas quando você anda na rodovia de noite, você nós temos lá né, o ônibus, o carro, a moto, tem lá o farol. Então você enxerga por aquilo. Por quê? Como é que é uma rodovia? Ou lugar de sítio, lugar de interior, é pouca iluminação. Se você apagar a luz do farol do carro, da moto, você não enxerga nada. Irmão, não é porque não está enxergando, que não está vendo. Você vê pouco ali, você vê com uma certa dificuldade. Você vê com uma certa dificuldade a iluminação. Os carros, você vê a lanterna do carro, né? O ônibus, enfim, a gente vê. Mas a dificuldade para enxergar não é que nem durante o dia, não é verdade? Irmão, às vezes as coisas você não está enxergando direito, está em trevas, está escuro. É, mas não preocupa não, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está se movimentando em nome de Jesus. Olha, não preocupa não, às vezes você pensa, como é que isso ou aquilo vai acontecer, querido? Não preocupa não,
Não preocupa não, não fica apavorado, não fica com medo. Ó, você acha que Deus foi pego desprevenido? Não, ele não foi pego desprevenido. Diante de cada situação, o que nós precisamos entender? Deus, ele está tomando conta de tudo. O Espírito Santo está se movimentando. E disse Deus, haja luz e houve luz. Calma, que na hora certa Deus traz luz para as situações. E nós vamos enxergar de uma maneira clara. Deus está agindo. O Espírito Santo está se movimentando. Creia nisso. Em nome de Jesus, apenas creia. Ah, mas não tem mais, para de colocar mais, creia no poder de Deus, e a gente vai ver no último versículo que a gente lê aqui, você vai entender porque eu estou te dizendo isso. Às vezes não está acontecendo como eu imaginava, como eu queria, as coisas não estão saindo do jeito que eu estou projetando, mas Deus está se movimentando. Nós vamos ver o agir de Deus. O Espírito Santo está se movendo. Está sem forma, está em trevas. Não estou enxergando nada. Não estou vendo isso. Olha, está uma escuridão. Às vezes tem uma névoa ali criada pelo inimigo, né, para tentar nos tapar a visão. Deus está se movimentando. O Espírito Santo está se movimentando. Creia no poder de Deus em nome de Jesus. E sabe o que é bom? É bom quando eu e você não temos o controle das coisas, sabe por quê? Porque quando nós não temos o controle das coisas, nós dependemos cada vez mais de Deus e vivemos o cuidado dele, em nome de Jesus. Você está entendendo o controle que eu estou te falando aqui, né? O controle de certas coisas, né? Aí presta atenção. É, é... Então, entenda, Deus está se movimentando. Veio sobre mim a mão do Senhor e me fez sair no espírito, visão. Deus leva ele, dá uma revelação para ele, arrebata ele, fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Irmão, em nome de Jesus, segue a direção do Espírito Santo, deixa ele conduzir, mas ele está conduzindo para um vale, para um vale de osso. A coisa tá desafiadora. Querido, da onde você achou que não podia surgir nada? Deus cria as coisas em nome de Jesus. Você olha assim, e agora? Eu estou vendo isso aqui, estou vendo tal coisa, e agora, como é que vai ser isso? Deus está agindo. Creia na bondade e na misericórdia de Deus em nome de Jesus. Creia na provisão do Senhor em nome de Jesus. Diante das situações, das condições, o que é que você vai fazer? Crer na bondade e misericórdia de Deus. Em nome de Jesus. Ah, tá fazendo tal coisa? Então, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no espírito e me pôs no. Deus é que nos coloca, ele também nos tira, em nome de Jesus. Ah, mas daqui não vai sair nada, só tem osso seco. Olha, tá até se pôr a mão ali, nenhum ali, perigoso desfazer, esfarelar tudo. Querido, é isso mesmo. Mas o que eu preciso entender? Quem está conduzindo é o Espírito. E diante das situações, o que eu vou fazer? Primeira coisa, o Espírito Santo está conduzindo. Ele tá se movimentando. Aqui ele está conduzindo as coisas. O Espírito Santo está se movimentando. Nós vamos ver a luz de Jesus. A luz de Jesus, eu tenho que andar por um período, muitas vezes, sem enxergar nada. Porque eu vou continuar crendo na bondade e na misericórdia de Deus. Eita, Deus maravilhoso, é isso mesmo. Anda, continua andando. Muitas vezes você não está vendo, não está enxergando nada, mas o Espírito está se movimentando. Isso quer dizer o quê? Vamos depender de Deus, da misericórdia de Deus. Aí o Espírito Santo me leva lá para o Vale de Ossos. Querido, o que você vai fazer lá no Vale de Ossos? E me fez passear, colocou nós em ambiência, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face era um monte, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E ele disse, Senhor, tu sabe. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que você vai fazer? Deixa, o Espírito Santo está se movimentando. Nós vamos andar na luz que Jesus vai criar na situação. Porque disse Deus haja luz e ele criou, não tinha. Então Deus vai criar a luz. Se não tem luz, ele vai criar. O Espírito Santo está conduzindo. O que a gente vai fazer? Profetizar em nome de Jesus. Em tudo, nós vamos fazer o que Deus está nos direcionando. Continua aqui.
Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser o quê? Tentado pelo diabo. Eita, nós de novo. O Espírito Santo está conduzindo. Em nome de Jesus. Ah, tá sem forma, o Espírito Santo está se movimentando. Ah, o Espírito Santo leva lá no lugar que não. Ó, daí não dá para tirar nada. Tá tudo acabado. Não dá para tirar sim. Se eu profetizar, dá para tirar, dá para acontecer, vai acontecer. E aqui agora, como é que é isso aqui? Ó, não, e foi conduzido Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40. Jejua, querido. Aqui o que eu quero trazer para nós é anda na condução do Espírito, consagra o jejum, para que a nossa mente seja fortalecida. Jejum não é para Deus, é para nós. Nós consagramos a Deus um jejum, Deus vai ficar feliz com eu com fome. Não, querido, a gente aniquila a carne e o poder de Deus flui cada vez mais em nome de Jesus, entendeu? Jejua. A segunda parte é palavra. E chegando-se ele, o tentador disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Irmão, quando a gente está consagrando um jejum, você está mais alerta. É para fortalecer, é para nosso fortalecimento. E cientificamente tem um monte de benefício aí que eu não vou entrar nessa parte que, né, a gente sabe só um pouquinho de nada, então vamos falar o que Deus está direcionando. O que a gente vai fazer? Jejuar, por quê? Porque vai quebrar a carne, vai fortalecer o nosso espírito e o mal vai embora. Eu vou ter capacidade de raciocínio, vou entender o que Deus está falando. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, vou andar na palavra, só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso, querido. Em nome de Jesus, pronto, acabou. É isso. Está entendendo o que Deus está direcionando? Ó, confia. Deus tá escuro, tá em treva, não está enxergando nada. O Espírito Santo está se movimentando. Agora, na onde eu vou entrar aqui nisso tudo? Na graça de Deus. E para mostrar Efésios 2:7. E para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da sua graça, ó, para mostrar no século vindouro, agora, onde nós estamos, as riquezas, vindouro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para mostrar para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, querido. É graça, pela graça sois salvo por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, apenas creia e entra na salvação do Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, minha irmã, em nome de Jesus, o que nós estamos entendendo? Ó, tá sem forma, tá? Mas o Espírito Santo está se movimentando. Deus vai falar, haja luz, e nós vamos ter luz para enxergar as coisas com clareza, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu vou caminhar, mesmo não enxergando, mesmo não entendendo, porque eu creio, em nome de Jesus, que Deus está se movimentando e as coisas vão acontecer debaixo do cuidado, da bondade e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegou a palavra? Ó, vai por vale, mas chega lá, o que você vai fazer lá no vale? Ó, deixa o Espírito Santo conduzir, tá te conduzindo. O que nós vamos fazer? Vamos profetizar. Chegou lá, tá numa situação, tem diabo, tem demônio, jejum e manda o mal embora. Com que força? Na força da palavra. Em nome de Jesus, usa a palavra e entra na graça de Deus, querido. Deus está no controle de tudo. Bora orar em nome de Jesus? Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, em o nome de Jesus. Pai querido, eu clamo a Ti da Tua graça, da Tua presença, Tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Opera com o Teu reino, opera com a Tua justiça, a Tua graça e a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Vem operando com o Teu poder e a Tua graça, vem manifestando da tua unção e da tua misericórdia em nome de Jesus. Estende as tuas mãos com o teu poder. Unge com a tua graça e a tua misericórdia e quebra toda a obra do inferno, toda a situação contrária, toda a força do inimigo seja aniquilada. Abre a nossa mente, Deus, para absorver a tua palavra, para entender aquilo que o Senhor tem para nós. E obrigado, Deus, porque muitas vezes nós não estamos enxergando, está tudo escuro, mas o Senhor está se movimentando e nós vamos ver e viver a sua luz diante de cada situação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero declarar na tua vida a bênção, o
poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, e te livre de todo mal. Continua crendo. O Espírito Santo está se movimentando, em nome de Jesus.